Alô? Alô, 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 alô. Estamos aqui consertando aqui um pouquinho daqui do nosso som aqui, que está aqui querendo aqui dificultar aqui a obra. Mas vamos ver o que ele é capaz, né? Depois dessa mudança aqui. Alô? Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, alô. Irmãos. Continua aí vendo aí as paisagens aí dos ônibus aí. Enquanto isso, estamos aqui mudando aqui, eu vou dar uma pausa aqui. Estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez, mais uma tarde, né? Estamos aqui todas as tardes, aqui quando Deus, Ele nos permite, trazendo uma palavra da parte de Deus. Jesus, Ele enfatizou, Ele foi preciso e garantiu que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Ele não está se referindo à salvação individual. A salvação, ela vem por meio da sua fé. Romanos no capítulo 5 diz que pela fé nós somos justificados diante de Deus. Quando João Batista ele chegou há 2000 anos atrás, lá no Jordão, ou no Rio Jordão, ele convidava a sua nação ao arrependimento. E quais foram a colocação, a palavra de João Batista? João Batista não chegou alisando, não. João Batista não chegou pregando um evangelho cultural, nem capitalista, não. João Batista ele veio pregando a regeneração, um novo nascimento. E a voz de João Batista, ela continua hoje, no pleno tempo, no pleno século XXI, no nosso dia contemporâneo. João Batista não ficou somente dele não, essa chamada, a esse convite ao homem a se arrepender. Qual foi a expressão que ele usou nos seus dias? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe por que o reino dos céus era chegado? Porque o homem vivia sobre a maldição. A maldição foi aquela que Deus lançou sobre o homem lá no Jardim do Éden. E quando Deus lança essa maldição no homem, foi porque o homem desobedeceu a Deus. O homem não quis mais saber de Deus. O homem foi gerado, foi criado do pó da terra, e Deus agora soprou na sua narina. E quando Deus agora sopra na narina do homem, diz a palavra de Deus que o espírito de vida veio sobre o homem. Estava aquele boneco lá de barro, sem vida. Deus agora vem e assopra na narina dele. E quando agora ele se torna um ser vivo, ele abre os olhos, ele teve o privilégio de ver o paraíso, o oásis que Deus havia criado para o indivíduo humano. E Deus havia colocado Adão sozinho no Jardim do Éden. E Adão agora no estágio de inocência e de pureza, ele se relacionava com Deus, ele se relacionava com a pior serpente pessoosa que existente
nos seus dias. Apesar de que ela não usava seu veneno contra nenhum animal, nem contra o ser humano. Porque o pecado ainda não havia tomado conta da criação divina. Aí Deus chega para Adão agora e disse: olha, meu filho, eu coloquei você aqui nesse oásis. Agora eu quero te dizer uma coisa: tenha cuidado de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer desse fruto, meu irmão, coisa destrutiva, mudará o projeto que eu tenho projetado em relação a você e a sua família. Deus havia advertido Adão, Deus havia dito a Adão que ele não comesse. Adão estava consciente. A responsabilidade agora não era mais de Deus, a responsabilidade agora era de Adão. A vida e a morte. Se Adão quisesse continuar na vida, porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem infinito. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para ser atingido pelo câncer, pelo infarto, pelo derrame, pela cegueira. Mas Deus criou o homem para que o homem pudesse agora desfrutar da sua beneficência. Mas Deus agora chega para Adão, foi o primeiro homem que ele havia criado do pó da terra, e disse: Adão, está aí, livremente você pode comer de tudo que há aqui no jardim. Agora do fruto do conhecimento do bem e do mal não coma. A partir daquele momento por diante, Adão passou a ter conhecimento de que existia o mal. Ele já não era mais inocente nesse sentido. E Deus agora, a Bíblia diz que toda tarde Deus vinha conversar com Adão. E Adão, todavia, no inclinar da tarde, estava naquele lugar onde Deus sempre acostumava de conversar com ele. Adão não tinha medo, Adão não tinha vergonha, não tinha esse sentimento de vergonha nem de medo de se apresentar diante de Deus. Porque ele vivia no estado de pureza e de inocência. Dentro dessa condição, ele tinha legalidade de se aproximar de Deus. Dentro dessa condição, ele podia se relacionar com Deus, ele podia ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que toda tarde Deus vinha conversar com ele, apesar de que a Bíblia diz que o que Deus falava com Adão, a Bíblia não registra, mas Deus orientava, Deus dialogava com Adão. É o único meio de Adão permanecer naquele oásis, é que se ele permanecesse íntegro e não comesse do fruto do conhecimento do mal e do bem. Aí Deus agora vendo que na sua onisciência ele já sabia que Adão ia sentir falta de uma companheira, porque foi Adão que Deus chamou para colocar o nome nos animais, e quando Deus chama Adão, e Adão coloca agora no nome de todos os animais que Deus havia criado, diferenciado do homem. Aí Adão coloca agora o nome nos animais. Aí chegou o momento e a hora certa, de oportuno, de Deus dar uma companheira a Adão, porque o dia e o momento e a hora era aquela de Deus dar uma companheira a ele. Aí foi quando Adão agora sente falta de uma companheira. E quando ele sente falta, aí Deus disse agora para Jesus: esse é o momento. Vamos dar uma companheira a Adão. Aí a Bíblia diz que fez Deus cair um profundo sono em Adão, e Adão adormeceu, e o maior cirurgião de todas as épocas, o maior cirurgião de todos os tempos é Deus. O homem foi feito do pó da terra, e a mulher foi criada da costela do homem. Porque Adão vivia triste. Aquele Adão que vivia animado ali brincando com os animais, aquele Adão que vivia animado ali vendo aquele oásis, aquele paraíso que eles foram colocados para gozar do beneplácito de Deus. Foi o mesmo homem que pecou, foi o mesmo homem que desobedeceu a Deus. Tudo mudou. A história do homem mudou. A história do homem passou por uma metamorfose, por uma transformação. O homem que agora gozava
daquele direito, daquele privilégio, de brincar com o leão, de brincar com todos os animais, sendo ele peçonhento ou não. Aquele homem que não precisava de matar nenhum animal para se alimentar. Quando ele peca agora, Deus lança sobre ele uma maldição. Quando o homem não leva Deus a sério, as consequências são desastrosas. Adão, por não levar Deus a sério, hoje nós carregamos em nosso DNA aquela maldição que Deus lançou sobre a humanidade por meio de Adão. E disse Deus a Adão, tu és pó e para o pó tu tornarás. Porque na onisciência de Deus, Deus já sabia que Adão ia pecar. Então, meus amigos, se o homem não levar a Deus a sério, se o homem não ter compromisso com Deus, se o homem ignorar todavia a sua graça, o seu perdão, a sua orientação, o prejuízo será terrível. Você irá para um lugar porque Deus não quer que você vá. Porque se Deus quisesse que o homem fosse para o lago de fogo, se Deus quisesse que o homem fosse para o inferno, Deus não teria enviado o seu filho para perdoar e reconciliar o homem com ele. Então a culpa não está em Deus. Deus não é um perverso. Deus não é nem um sádico. Agora Deus fez a sua parte. Qual foi a parte de Deus? Paulo disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Está escrito lá em João 3,15, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Após o pecado, o homem ficou sujeito, subjugado agora à lei, ficou subjugado ao diabo, o diabo fazia o que queria com o ser humano. Não tinha quem defendesse o homem da condenação eterna. O homem era um cavalo na mão do diabo, o diabo fazia o que queria com o ser humano. Porque o homem vivia agora, quando o homem perde a dispensação da inocência, ele passa agora a uma dispensação da consciência. Era aí o diabo, ele tinha poderes sobre o elemento humano, mas agora Cristo, despojando a sua divindade lá no céu, ele veio humanamente para reconciliar o homem com Deus. Aquilo que era impossível. Na visão do anjo, quando ele percorre agora os céus, quando ele chega no meio dos querubins, serafim, do arcanjo, do Miguel e de mais hierarquia, ele não encontrou nenhum anjo digno de morrer pela humanidade. Aí agora o anjo vai agora perante os 24 anciões e não achou nenhum dele digno de morrer pela humanidade. Aí o anjo agora desce para a terra, no meio dos seres vivos, não havia ninguém digno, nem preto, nem branco, nem pobre, nem rico. Ninguém era digno de morrer pela humanidade. Aí o anjo agora desce para o submundo, para o inferno, e quando ele chega lá no inferno, ele não achou ninguém digno de morrer pela humanidade. Aí ele agora sai do inferno e vai para o seio de Abraão, onde morreram Enoque, Abraão, Isaac, Jacó e os demais patriarcas da antiguidade. No meio deles, o anjo não achou ninguém digno de morrer pela humanidade. Aí o anjo agora sobe. E quando ele chega lá no céu, o anjo brada: eu não achei ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem no submundo, de morrer pela humanidade, de restituir o que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Aí João agora, que era o último dos apóstolos, que estava confinado na ilha de Patmos, ele começou agora a ter um sentimento humano, ele começou a chorar, porque alguém bradou que não havia ninguém digno de morrer pela humanidade. Ele estava naquela ilha de Patmos porque ele não quis se inclinar ao homem, porque ele não queria adorar o homem como Deus. Ele tinha suas convicções. Ele preferiu sofrer pelo amor de Cristo. Na idade de 90 anos, ele foi lançado, sabe aonde? Num cadeirão de óleo. O imperador Domiciano
pegou ele e sacudiu no colo ali, naquele caldeirão que ele estava fumegando. E o que aconteceu com aquele último apóstolo? Não aconteceu nada. Como todo mundo esperava que ele ia morrer, ele aparece, ele surge no meio daquele caldeirão de óleos que estava fervendo. Para muitos é uma mentira, é uma invenção. Mas está se tratando de Deus. O imperador ficou abismado, ficou olhando ali abismado, com raiva, com ira. Aí mandaram tirar aquele último apóstolo João, que foi levado para a ilha de Pátmos. Então a ideologia do imperador foi essa: ele não morreu no caldeirão aqui fervendo, mas eu vou botar ele numa ilha onde o alimento dele vai ser racionado, aonde o frio vai tomar conta dele e vai matar ele pela sua idade. Mas que decepção para o diabo, porque o diabo também estava por trás disso, querendo matar João de todo jeito. O diabo odeia o homem que preserva a sua comunhão, a sua fidelidade com Deus. O diabo odeia o homem que gosta de fazer o que é bom. O diabo odeia o homem que não odeia a criação divina. Você veja, Deus agora faz uma palavra a respeito de Jó. Jó era um homem rico lá do Oriente. Aí o diabo agora com inveja de Jó, porque ele era um querubim, uma criatura mais perfeita, criada lá nos céus. Ele agora, quando os anjos sobem para adorar a Deus, ele se apresentou. A Bíblia diz que ele transformou-se em um anjo de luz. Mas qual foi a finalidade do diabo? Foi de acusar a Jó. Por isso que Jesus apresenta o diabo como o pai da mentira, como um mentiroso, como um assassino, como um acusador dos seres humanos, como um ladrão, como um roubador. O diabo não tem prazer na saúde do ser humano. O diabo não tem prazer na paz entre uma família, marido e mulher, entre os filhos e o pai. O diabo não tem prazer nessa harmonia. O diabo não tem prazer que o trabalhador seja bem remunerado. O diabo não tem prazer que o trabalhador seja garantido a sua saída e a sua entrada. O diabo não tem prazer de ver o trabalhador ter um salário digno para poder sobreviver. Mas aí quem está por trás disso aí é o anticristo. Como separar as coisas? O anticristo é o anticristo. O diabo é o diabo. Jesus informou que o diabo é pai da mentira, que o diabo é mentiroso, que o diabo é enganador, é ladrão, é acusador. Agora quando se trata de exploração, aí vem agora do anticristo. O espírito do anticristo, ele não vai usar um catador de papel, nem um apanhador de lixo, nem um cara que trabalha numa empresa terceirizada que deu um salário mínimo para usar contra os trabalhadores cidadãos, não. Ele vai usar o cara que tem nome, que está lá em cima, que está governando. O espírito do anticristo vai entrar nele e ele vai proceder com essa forma de injustiça. Vai passar a dar um salário de fome onde você não possa sustentar a sua família. Aí o profeta Isaías, quando vê esse cenário, os que se beneficiavam com os impostos da época eram os reis, eram os príncipes, eram os governantes, eram os prefeitos da época, eram os ministros, e os trabalhadores camponeses viviam arrochados ali, trabalhavam noite e dia para pagar imposto. E ele vivia naquela mordomia, e hoje não é diferente não. Hoje o trabalhador ganha um salário que ele não pode pagar um aluguel, não pode morar num lugar com dignidade. Não pode colocar a sua filha numa faculdade, num colégio particular. Mas sabe quem está por trás disso? Não é o diabo, não, é o anticristo. Porque o anticristo, o espírito dele, ele atua e se aproveita, tira benefício para poder oprimir o cidadão trabalhador, seja ele crente ou não crente. Sabe qual é o trabalho do diabo? É de fazer de você mentiroso. O trabalho do diabo é acabar o casamento. O trabalho do diabo é acabar com a dignidade, com a moral, com a decência, com a honra. O trabalho do diabo é acabar com o casamento. O trabalho do diabo é levar o cara a matar a sua esposa.
O trabalho do diabo é levar o cara a matar seu filho. O trabalho do diabo é o filho matar o pai. Ou por herança ou sem herança. O diabo não faz isso sozinho, não. Por isso que Jesus diz assim, não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus fez as obras do diabo. É o trabalho, a maior dor de cabeça do inferno, a maior dor de cabeça do diabo, da potestade e do principado e do Belzebu, era Jesus Cristo. Então o diabo sabia que Jesus Cristo seria uma pedra no calo dele. Enquanto Jesus Cristo não havia nascido e tomado uma forma humana, o diabo estava aí no seu apogeu. O diabo estava aí, satisfeito por ele manipular e mandar dos filhos da desobediência. Mas quando ele agora soube, foi informado que nasceu uma criança numa manjedoura, pela qual essa criança salvaria a humanidade da lei, do pecado, do monopólio do diabo. O diabo fica desesperado. O diabo procurou matar Jesus por todos os lados, por todos os meios. O diabo não queria que Jesus chegasse na cruz. O diabo sabia que aquele era o segundo Adão, habilitado, sem pecado. Só quem podia absolver o homem seria uma pessoa sem pecado, sem mácula, sem defeito. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio primeiro para Israel, mas Israel rejeitou, e a salvação pela promessa que Deus fez, a própria Eva lá no Éden, a promessa que Deus fez a Abraão, que dele todas as nações seriam abençoadas. É o diabo agora com raiva, irado, porque ele estava no comando, ele havia usufruído o comando deste mundo por meio do engano, da mentira. Ele orientou a Eva, ele enganou a Eva. Ele disse a Eva que Deus não era sério, que Deus não tinha compromisso no que ele falava, no que ele dizia. A Eva cai no engodo do diabo. Quando Eva cai, certamente, o diabo ele começou agora a projetar um meio para poder separar aquela primeira família, aquele primeiro casal da comunhão de Deus, porque ele ali insultava ele. Um ser que foi criado do pó, era mais fiel do que ele. E ele que era a obra mais prima, mais perfeita, lá no céu, desobedeceu a Deus, queria ser igual a Deus, queria manipular a Deus. Ele sabia que ele não teria sucesso, porque ele era um ser criado, Deus é eterno, Deus nunca teve princípio de dia nem terá fim. E ele teve o início, porque ele foi criado. O diabo, quando ele foi expulso, ele desceu irado, porque o projeto dele não teve sucesso, porque ele queria ser Deus. E ele perdeu agora o seu lugar de origem, e ele vive agora neste mundo vagando. A Bíblia diz que ele vive agora percorrendo o mundo inteiro em busca daquele que ele possa matar, daquele que ele possa levantar para matar a esposa, daquele que ele possa fazer com que ele vista uma saia, daquele que ele possa mudar o caráter do homem, entrar na área do crime, entrar na área da pornografia, da falta de dignidade. O trabalho do diabo é esse, é de destruir. O diabo não tem prazer na harmonia de uma família ou de uma sociedade ou do mundo inteiro. A matemática do diabo é destrutiva, é destruir, é acabar.
Apesar que ele não faz sozinho, porque a Bíblia diz que Jesus veio para de fazer as obras do diabo. O diabo só tem espaço na vida do homem, porque o homem dá lugar a ele. A Bíblia diz assim, não dê lugar ao diabo. O homem dá lugar ao diabo. A questão do homem que vem sofrendo neste mundo, após o pecado, as maldições que Deus havia lançado no homem e na terra, foi por conta da sua prevaricação. Foi o homem que escolheu a morte. O homem que veio agora andar pelos seus próprios pensamentos. Amém, meu filho? E essa escolha do homem de não querer mais obedecer a Deus é o que nós estamos vendo hoje. A consequência foi desastrosa, foi destrutiva. Quando o homem agora perde a comunhão, perde a sua inocência, perde a sua pureza, o que é que nós estamos vendo hoje? Quem gosta? Veste uma saia, um cuecão de couro, fica de quatro, recebe o esperma, que é um nome científico, na boca e do ano. Deus criou o homem cheio de órgão, mas diferenciado. A boca não pode fazer a vez do ano, nem o ver, nem o ano pode fazer a boca do ouvido. Por isso Deus disse a Adão e a Eva, crescei-vos e multiplicai-vos. Não há espaço dentro desse ajuntamento, dentro dessa união, dentro desse relacionamento. O homem usar a sua companheira por via anal e oral, nem se beijar, dois bigodudos, porque a Bíblia traz uma conotação. Que Deus abomina esse tipo de união. A Bíblia repudia, a Bíblia diz que Deus tem ódio. A Bíblia diz que Deus tem um terror. Porque o homem desobedeceu a Deus. O homem não quis saber mais de Deus. O homem preferiu amar as coisas desse mundo. O homem tem mais tempo, tem mais lugar para matar, para roubar. O homem tem mais tempo para ter 2, 3 mulheres. O homem tem mais tempo para derramar sangue, massa por qualquer coisa. O homem tem mais prazer em roubar e matar pai de família. O que foi que o homem escolheu? Não foi comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem escolheu automaticamente a morte. E esse grande prejuízo pela escolha de Adão atingiu a nós, atingiu a fauna, a flora, atingiu o anonimato, que quer dizer as estrelas, o sol, a lua, os cometas, os planetas, tudo isso foi atingido por conta do pecado de Adão. E Pedro diz que tudo isso está reservado para o dia do Senhor, tudo irá pegar fogo. Não adianta você procurar fazer uma casa, uma cidade em Marte, não, porque de lá vai cair. Hoje, infelizmente, o homem na sua incredulidade, o homem na sua estupidez, na sua escolha, na sua ignorância, ele procura agradar a ele mesmo. O homem tem mais prazer de agradar o homem tem mais prazer de adorar o homem tem mais prazer de honrar mais o homem do que a Deus. O homem tem mais prazer em abajular o homem do que servir e temer a Deus. O que é que o homem pode fazer por outro homem? O dinheiro do homem não dá saúde. O dinheiro do homem não pode fazer com que o cara se levante de uma cadeira de roda. O dinheiro do homem não pode absolver o homem da condenação e da morte eterna. O dinheiro tem seus privilégios, que você vai se alimentar bem, você vai se vestir bem, você vai ter um bom plano de saúde, você pode morar no lugar que você queira morar, você vai ter uma boa educação, vai cuidar bem dos seus filhos, você vai ser conhecido, aplaudido, mas o seu dinheiro não vai poder lhe absorver do inferno, o seu dinheiro não vai lhe dar saúde. Você pode até ter um bom plano de saúde, com todo respeito a Negra Gil, o dinheiro dela não pode livrar da morte. Eu estou fazendo essa referência, mas com respeito à família, com respeito ao nosso país. Eu estou mostrando uma pura realidade. Não enfie o seu coração nas coisas desse mundo, não. Esse mundo é mau, esse mundo é cruel. Infelizmente, o homem se tornando ateu e materialista. O homem passa agora a amar mais as coisas desse mundo. O homem se esqueceram de Deus. O homem não quer mais saber de Deus. O homem tem dado mais costas para Deus. O homem tem mais prazer de quem gosta
de vestir uma saia, um cuecão de couro, de levar a sua esposa para uma praia de nudez. Eu não estou levando nem entrando na vida particular de ninguém, é o que a Bíblia condena. Paulo diz assim: condenai as obras infrutuosas das trevas, publicamente. Entrar na vida particular é quando você vai na casa do vizinho, ou você fica numa escadaria, ou você fica no muro falando de vida e A de B, aí é falar da vida dos outros. Para você falar a palavra de Deus com verdade, não é falar da vida dos outros, não. É conscientizar a sociedade, o indivíduo, que essas práticas poderão levar você à condenação eterna. Essas práticas, todavia, vai separar você e ter separado você da comunhão de Deus. Porque nós sofremos hoje. É porque Deus é mau, Deus é perverso, é sádico, não. São as nossas escolhas. O homem tem espaço para tudo e tempo para tudo. O homem tem espaço, é um direito seu, Deus dá doutor o homem de livre-arbítrio. O homem tem espaço e tempo para fumar uma maconha, uma pedrinha, para matar, para roubar, para vestir um cuecão de couro, para ficar de costas, botar um pé na boca. O homem tem tempo para roubar, para matar. O homem tem tempo para ter 2, 3 mulheres. O homem tem tempo de se deitar com outro bigodudo e fazer uma suruba entre ele, entre a sua esposa e as esposas dos seus amigos. O homem tem espaço e tempo de permitir que essa impureza, essa imoralidade, e a mulher dele só chega ao orgasmo, que é uma fantasia sexual depravada e imoral. Se ela não botar o dedo no ano dele, ela não chega ao orgasmo. É impuro. O homem tem que ser puro, seja ele crente ou não crente. Que a lei moral é para todo mundo. Nós vivemos uma sociedade hoje, como nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra. Aquilo que é errado nós aplaudimos. Aquilo que é certo nós odiamos. Aquilo que é depravado, imoral, o cara aplaude, o cara faz uma selfie, o cara chega no YouTube e o cara conquista vários inscritos e começa agora a ganhar dinheiro, porque ele faz apologia à imoralidade, à depravação, à violência, ao tráfico humano, ao tráfico de órgãos, ao tráfico de droga, quem vem matando discriminadamente, enriquecendo a poucos. Você não liga a sua televisão para você não assistir. Morreu fulano, morreu ciclano, morreu 5, morreu 7, morreu uma criança, morreu uma mulher grávida. Aí quando você faz uma observação e que chega lá para a Indonésia, quando você olha, faz uma reflexão, quando você chega na Filipina, quando você chega em El Salvador, aí você vai ver a diferença do nosso país. Em termos de uma civilização culta, de uma civilização que preserva os valores, você vai encontrar. Tem vários países, tem a Suíça, tem o Japão, tem outros. É quando você chega numa civilização, num país, onde quem manda é o mal, o crime, meu irmão. Onde as famílias querem tudo enlutada com medo. E sai de casa, o cara sai de casa, o cara muito mal chega no portão, o cara já é assaltado, perde o seu carro. Muito mal, o cara sai de moto, o cara comprou uma moto, faz 2, 3 dias, daqui a pouco o cara toma a moto do carro, do cara. Que é isso? É a ausência do nosso Estado. É o pecado que vem tomando conta desses homens que um dia fizeram uma promessa de preservar a nossa nação, de preservar os valores do nosso país. Fizeram uma promessa, mas foi uma promessa vazia. O homem promete e não faz. Jesus promete e faz. Jesus nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Jesus nos prometeu
um lugar onde não haverá cemitério. Jesus nos prometeu um lugar onde não haverá casa funerária. Jesus nos prometeu um lugar onde não haverá assalto, onde não haverá homicídio, onde não haverá cadeirante, onde não haverá cego, onde não haverá hospital, onde não haverá latrocínio, onde não haverá o cara condenado pela medicina, por ele ter sido atingido pelo câncer. Nesse novo céu, meu amigo, nessa nova terra, você não vai precisar mais de segurança. Nessa nova terra, você não vai ser mais assassinado. Nessa nova terra, você não vai ser mais discriminado pela sua origem, pela sua cor. Nessa nova terra, haverá só um governador, só um pastor que apacentará aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Nessa nova terra, a terra não vai gemer, não vai gritar de tanto sangue que é derramado sobre ela. A terra não vai gemer, não vai gritar por tanto incêndio pelas pessoas matando a fauna e a flora. Nessa nova terra, nessa nova céu, você não vai ver os valores sendo revertidos, não. O cara não vai fazer selfie para apoiar a depravação, a imoralidade, o derramamento de sangue, a matança de inocente. Nessa nova terra, o marido não matará mais a esposa, nem a esposa matará o marido. Nessa nova terra não haverá cara que vai vestir um fio dental. Nessa nova terra não haverá suruba. Nessa nova terra não haverá injustiça. Nessa nova terra não haverá insegurança. Nessa nova terra não haverá casa funerária. Nessa nova terra não haverá cemitério. Nessa nova terra não haverá hospital. Não haverá campo. Não haverá ídolos. Nessa nova terra não haverá ninguém no hospital. Nessa nova terra, o cara não vai ser atropelado, o cara não vai ser assassinado, o cara não vai andar numa cadeira de roda, o cara não vai ficar confinado a uma cegueira. Nessa nova terra não haverá exploração. Nessa nova terra, você não será traído pela sua mulher, nem pelo seu marido. Nessa nova terra, não haverá traição do seu amigo. Nesse mundo aqui você não tem amigo. Você pensa que você tem amigo. Mas o melhor amigo do homem é Deus. Nós aqui neste mundo somos passageiros. A nossa vida aqui foi reduzida, foi limitada, porque esse mundo, Jesus disse que é mau. Esse mundo não presta, não tem nada para nos oferecer. O que esse mundo tem para nos oferecer? É tsunami, é terremoto, é pai matando o filho, é filho matando o pai, é a mulher traindo o marido traindo a mulher. O que é que nós encontramos neste mundo? É corrupção, é violência, é depravação, é o homem vestindo uma calcinha, o homem ficando de quatro e sendo penetrado por outro ano, abrindo a boca para receber um monte de espermo, que é uma palavra científica. A imoralidade, a depravação tem tomado conta dessa geração, dessa cidade promíscua, assassina e depravada. Aonde o que prevalece aqui é a imoralidade, a impunidade, é o cooperativismo. Eu me lembro de Martin Luther King, que usava uma frase que me chamava muita atenção: o não temo não é o mal, o que eu temo é o silêncio do bom. Ele quis dizer, o que eu temo é o silêncio da igreja que foi constituída para condenar, como Paulo disse, condenar as obras infrutuosas das trevas. Abertamente, é o silêncio. Botaram um esparadrapo na vida desses homens que têm a obrigação. Eles não fazem favor, não, eles não são obrigados. Jesus disse, vós sois a luz e o sal dessa terra. E a luz não se pode colocar, na nossa linguagem de hoje, dentro de uma gaveta e esconder ela, que ela vai deixar de dar, refletir a sua luz. Aí vem aí um grande homem, Martin Luther King, diz, eu não tenho medo, não é o silêncio do mal, não. Eu tenho medo é do silêncio dos bons, que é da igreja que devia condenar essas práticas de hoje, assassinas, depravadas. Estão calados, estão vivendo em cima de um dinheiro dos miseráveis. Quando eu penso nessa frase de Martin Luther King, talvez ela não esteja completa. O que fazia ele ter medo? O que fazia ele ficar suspenso? Era o silêncio do irmão. É aquele que está
com a palavra, aquele que está com a autoridade delegada por Deus para condenar o aborto, para condenar a ideologia de gênero, para condenar essas práticas depravadas de homem com homem, de mulher com mulher, essas práticas imorais. Paulo diz que a missão da igreja não é arrecadar dinheiro, não. A missão da igreja não é encher os templos de membros, não. A missão da igreja é de condenar as obras infrutuosas das trevas, é o adultério, é o conscientizar o elemento que ele não deve e não pode vestir uma cuequinha de couro, ele não deve ficar de quatro e ser penetrado por outro homem, não. Essa aí é a missão da igreja do Evangelho. João Batista, há 2000 anos atrás, ele não dizia Jesus Cristo salva, não. Ele convidava a sua nação ao arrependimento e a uma regeneração. Se arrepender do que ele vinha fazendo. Regeneração, se apresentar como um novo homem. Fazer o bem. Praticar o bem. Deixar de ter 2, 3 mulheres. Deixar de matar. Deixar de roubar. Deixar de adulterar. Deixar de vestir uma cuequinha de couro. Deixar de ser ladrão. De ser mentiroso. Deixar de ser roubador. Aí Martin Luther King usa essa frase. Eu tenho a minha preocupação é com o silêncio daquele que está com a palavra de Deus na mão, daquele que para eles foram delegados essa autoridade de condenar as obras infrutuosas abertamente. Hoje nós estamos cheios de igreja de denominação. Cada um tem a sua denominação. Mas não tem a coragem de chegar no meio do povo, não tem a decência, a dignidade de condenar as obras infrutuosas da trevas, de chegar no meio da rua e dizer que o tráfico está matando desordenadamente. Não tem coragem de dizer que Deus condena o aborto, não tem coragem de dizer que Deus condena esse relacionamento anal e oral. O homem foi criado e o homem tem vários órgãos, segundo o livro de biologia. Mas os órgãos dos homens são diferenciados. O ouvido não faz a vez da boca, a boca não faz a vez dos olhos. Os dedos não fazem a vez dos dentes, os dentes não fazem a vez do nariz. O ânus não faz a vez da vagina, nem a vagina faz a vez do homem. São palavras científicas. Mas tem muitos homens que hoje estão vestindo uma sainha, estão beijando na boca do outro bigodudo, estão se deitando com outro homem, fazendo uma suruba entre eles. Que Deus reputa isso como uma abominação contra os caras que têm prazer de botar o bumbum pra cima e de ser catucado pelo dedo pela esposa e de ser amolestado pelo pênis. O homem tem mais espaço, o homem tem mais tempo para desagradar a Deus, o homem tem mais tempo para absolver o pecado, a imoralidade, a depravação, a violência, a injustiça, a feitiçaria, a incredulidade, a pornografia. Aí faz apologia ao tráfico de órgãos, aí faz apologia à pedofilia, aí faz apologia à corrupção, se vende. Por isso que o nosso país é assim, são os valores. Quando o Chicanildo estava vivo, na zorra ele dizia, aqui é o Márcio e o Carimbaço. O que nós vivemos hoje não é diferente, não. É por isso que tantas famílias brasileiras, pernambucanas e recifenses estão de luto, perdem o filho, perdem a mãe, perdem o pai, perdem o irmão e fica na impunidade. Onde é que está o governo que foi constituído por Deus para o beneplácito do nosso país, do cidadão, do trabalhador? Onde é que está as autoridades que não vê isso? Aqui quem manda é os ladrões, é o tráfico, meu irmão. Me mataram no hospital. O diabo chegou. E eu vi. Quando o médico me dá uma anestesia, antes de eu fechar os olhos, ele estava de lado dos médicos.
para me matar e deixar eu. Uma médica me aplicou anestesia, eu fiquei paralítico. Ela já aplicou para eu não andar mais. Quando eu me acordo da cirurgia, eu não tinha nenhum movimento mais nas pernas. Eu passei mais de horas sem poder movimentar nas pernas. Aí a doutora disse para a enfermeira sacudir ele ali, porque ela já sabia que eu não ia andar mais, porque fizeram de propósito. Mas o dono da terra, o dono do céu e da terra chegou lá e fez com que aquela anestesia não deixasse eu paralítico. Com muitas horas depois ela chegou, catucou no meu dedo, aí mandou eu ir para a sala. Não brinque não, meu amigo. Aqui é sério. Aqui não tem amor pela vida, não. A vida aqui não vale nada. E eu fiquei naquela sala ali mais de 2 horas, sem poder movimentar os meus pés. Era de tardezinha, escureceu, ficou a noite. E eu fiquei ali, na sala ali, sem poder me andar, sem me movimentar. Mas o Pai, o eterno Deus, o Criador, chegou naquele momento ali e falou para mim. E eu comecei agora a movimentar minhas pernas. Aí de imediato ela me lançou, eu para a sala, lá para a sala de recuperação. Para ele não tinha mais jeito mais não. Eu não ia andar mais não. A certeza que ficou só nisso fizeram 6 erros médicos em mim, para eu não sair mais do hospital. Me mataram no hospital para me silenciar, para eu não pregar mais essa palavra. E Deus me revelou que no dia que eu morri, eu subi mais alto nessas nuvens, acima dessas nuvens. Eu não via o céu, via esse céu azul. E uma voz dizia para mim, Hernando, o que tu viesse fazer aqui, volte. Porque não é chegado o seu tempo não, e eu voltei e estou aqui. E quando eu teve alta, a enfermeira, e uma enfermeira que trabalha na Copa, que mora perto de casa, disse para mim, irmão, Deus tirou você da mão dos médicos, porque foram dizer para os médicos que eu era assassino da polícia. Foram dizer para os médicos que eu era o maior assassino. Sendo mentira. Mas Deus me trouxe de volta. E quando eu chego lá no hospital, no Agamenon, o médico me chama em particular. Eu e ele sozinho disse para mim, Hernani, você está aqui conversando comigo porque você é um milagre de Deus. Eu disse para o doutor tal, que não fizesse isso com você, que você é um pai de família, um cidadão. Mas ele não quis dar ouvido a mim não. Mas você está aqui vivo porque Deus existe. E Deus está dentro de você. O que ele fez não é para você estar aqui não. Foi o médico que disse a mim. Agora quem faz isso, meu irmão? É o sistema. São esses caras da polícia corruptos que vivem comendo do tráfico. Que dá a mão ao tráfico e se levanta quando o pai de família contra o cidadão. Não vai pensar você que quem mandou me matar no hospital não foi a própria polícia quem mandou me matar no hospital. Foi o próprio sistema, o próprio governo da época. Os próprios políticos da época. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem sal. A palavra de Deus, ela é a maior autoridade em qualquer país, em qualquer lugar. A palavra de Deus tem autoridade aqui no meio do muçulmano. Eu estava uma vez pregando lá na feira de peixinho, aí veio uma cara da autoridade da civil, veio pra mim, me tratou mal, me chamando, mandando eu tomar, não sei aonde, só porque eu estava pregando a palavra de Deus. Eu olhei para ele assim, ele é um agente civil de fora. Tu é uma autoridade, você tem que andar direito, preservar e honrar o cidadão. Agora procure fazer o seu ofício como cidadão verdadeiro. Autoridade. Se cale, porque a autoridade agora aqui é Jesus, rapaz. Você não é nada não, ele se calou, meu irmão. Ficou calado e foi-se embora envergonhado. Porque Deus me ressuscitou. Eu vou ficar somente aqui nesse país, eu vou andar em vários países em que ninguém cair. E as mesmas palavras que eu falo aqui, eu vou falar lá. Pode ter certeza disso, que tem um homem aqui que foi ressuscitado lá no hospital. Me mataram no hospital, mas Jesus me ressuscitou. Ninguém dava nada comigo.
Todo mundo que ia me visitar ficava chorando, porque eu fiquei magro, parecendo uma caveira em branco, parecendo um carro. Todo mundo dizia que eu não voltava para casa. Tinha um elemento lá, meu vizinho, que espalhou na rua que aquele ali que eu tinha morrido. Eu tive alta, sabe quem morreu? Foi ele. Você está pensando que a voz de João Batista, ela ficou calada 2000 anos atrás? A voz de Enoque ficou calada. A voz de Noé também foi silenciada. Tem um Enoque, tem um Elias, tem um Noé em pleno século XX, que foi constituído por Deus, que também é uma autoridade do céu. É por isso que ninguém pode botar a mão em mim e me desovar, não. Querem, mas não pode. Eu desafio a qualquer um que bote a mão em mim e venha me desovar. Eu quero ver o cara que pode fazer isso comigo. Se aproxime e venha. Pode o quê, meu irmão? Tem um Deus poderoso. Tem vontade de me desovar, me matar e não pode. Sou inimigo do cidadão. Não vai pensando que o nosso país é um mar de rosa, não. É uma impunidade miserável, é um cooperativismo terrível. Quem manda aqui é o crime, quem manda aqui é o tráfico, meu irmão. É os ladrão quem manda aqui. Isso aqui, meu irmão, é uma organização inimiga de Deus. Agora a Bíblia diz, no capítulo 21, onde os grandes e os pequenos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Quando a Bíblia fala dos grandes, aí vem o imperador, aí vem o rei, aí vem o governador, aí vem os prefeitos, aí vem o senado, aí vem os deputados, aí vem os ministros, aí vem os bilionários, aí vem bilionários e milionários ricos, são os grandes. Vão comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta do que da sua omissão, da sua prevaricação. Não pense que esse é o seu dinheiro, que você é conhecido no mundo inteiro por ser poderoso, vai escapar do julgamento de Deus. Não, rapaz, você não é nada diante de Deus, rapaz. Quem é o homem diante de Deus? É um pó, é cinza. Eu sempre digo que eu não sou policial, mas eu sou uma autoridade do céu. E tá aqui que querem botar a mão em mim, desovar, me arrastar. Mas não pode não, tem que comer pela arguela como uma espinha, porque eu falo para o bem da nação, porque eu falo para o bem da família, eu falo para o bem do cidadão. E ninguém quer falar essa palavra. O cara quer ver você mergulhado no adultério, o cara quer ver você mergulhado no crime, o cara quer ver você ser crivado no meio da rua, debaixo de bala, meu irmão. É o prazer do cara, é do diabo, é esse, do sistema. Diabo não tem prazer nessa harmonia, não. A matemática dele não é diminuir, não. A matemática dele é aumentar. Logo, qual é o prazer do diabo? É de ver você na miséria. É de ver você odiando a sua esposa. É de ver você maltratando a sua esposa. É ver você chegando em casa emaconhado, lombrado, bêbado, espancar a sua esposa, espancando seus filhos. Qual é o prazer do diabo? É ver você arrumar uma outra amante para causar tristeza, sofrimento à sua esposa. Você não está vendo. O salmista Davi disse: quem poderá entender os seus próprios pecados? Você está no erro, você está magoando aquele que lhe ama, você está magoando aquele que lhe criou, porque Deus não tem prazer nesse relacionamento, nesse comportamento que o homem, seu Deus, que o homem vem tendo. Quando a Bíblia diz que Deus é imutável, sabe o que quer dizer a palavra imutável? Muitas vezes eu tenho que usar uma expressão, uma linguagem de conformidade ao povo. Nós sabemos que é a educação daquele lá em cima, né? Para os pobres. Então tem que usar uma linguagem que o povo venha entender. Nós vivemos em um tempo que os valores hoje são revertidos. Onde o certo é errado e o errado é certo. Jesus disse assim: olha, eu fui odiado, ninguém me aceitaram.
Quiseram me matar antes do tempo. Sabe por quê? Porque vocês não são de Deus. Jesus lançou isso na cara dos fariseus. Jesus lançou isso na cara da sua nação. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, há quanto tempo eu quero vos acolher como a galinha colhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Vai vós, me rejeitai. Vós tem optado, tem escolhido o caminho da morte. Jesus tem colocado dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo tem um epígrafo que tem a seguinte expressão: bem-vindo à liberdade. No caminho largo você pode matar, no caminho largo você pode adulterar, no caminho largo você pode derramar sangue, no caminho largo você pode assaltar, pode ter 2, 3 mulheres, no caminho largo você pode vestir uma saia, um cuecão de couro, no caminho largo você pode ficar de quatro, ser penetrado pelo outro homem e quebrar os esfíncter. Aí eu tenho que dizer o que é esfíncter, porque muita gente foi para a escola e não sabe. O que é esfíncter? São as veias do ânus, que ela é delatada pelo relacionamento proibido pela lei natural de Deus. Deus não criou o homem e não deu outro Adão ao homem, não. Quando Deus cria o homem agora, Deus dá uma companheira ao homem. Aí Deus agora, quando cria uma companheira da costela de Adão, aí diz para Adão e a Eva: crescei-vos e multiplicai-vos, sede fecundos. Aí eu pergunto: onde é que o homem vai fecundar? Dentro dessa ideologia de gênero, você cria com o seu filho com maior cuidado. Você cria o seu filho com maior amor. Você cria o seu filho de acordo com a sua origem. Aí daqui a pouco você se doa pelo seu filho. Você faz tudo pelo seu filho. Daqui a pouco, quando ele cresce, ele chega para você e diz assim: pai, eu não quero ser mais André, não. Eu não quero ser mais Carlos, não, porque, meu filho, eu quero mudar de nome. Eu quero ser Maria, eu quero ser Marta, eu quero ser Angélica. E o pai não pode interferir, não pode dizer nada, porque a lei dá esse direito de o cara mudar o seu nome de masculino para feminino. A lei dá esse direito. Aí, qual vai ser, ou qual seria a reação de um pai que tem amor pela sua família? Essa é a lei da ideologia de gênero, que lá nos Estados Unidos, lá não tem mais bem mais não, já foi arrancada pelas raízes. É o bem da nação. Mas a prevaricação, o homem com o coração endurecido, o homem que ignora a existência e o favor e a misericórdia e o perdão de Deus, ele tem mais amor a estas coisas do que ele agradar a Deus. Aí Jesus disse para os fariseus, disse para os judeus: se vós permanecer no pecado, nele morrerei. Querendo dizer, vocês vão para o inferno. E era a nação dele, foi aonde ele nasceu. Não é o propósito, nem o amor, nem a vontade de Deus que o homem seja lançado no inferno, nem no lago de fogo. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não discrimina ninguém para o seu reino. Por isso que Deus adotou o homem de plena liberdade de escolha. Você pode escolher o caminho largo. E esse caminho largo, como eu falei com o antemão, ele tem um epígrafo que usa a seguinte expressão: bem-vindo à liberdade. Liberdade de quê? Para quê? Liberdade para adulterar, para matar, para roubar, para trair a esposa, para matar a esposa, para maltratar a família, para maltratar a fauna e a flora. Nesse caminho largo, não há regras. Nesse caminho largo, você tem amor, a pedofilia, a ideologia de gênero. Você aplaude, você abraça, você cultua esses assassinatos exacerbados que vem acontecendo em nossa cidade e nosso estado. Aí a Bíblia diz assim, o profeta Isaías,
Quando ele olha e vê esse cenário que hoje vem acontecendo em todo o mundo, há países que a violência e a intolerância é zero para o tráfico e para o crime. Mas em muitos países, começando pelo nosso, é tolerância zero para a harmonia, é tolerância zero para a segurança, é tolerância zero para a proteção, é tolerância zero. Irmão, como já dizia o programa na Zorra, quando eu assistia, a intolerância à vida, sabe o que é isso? É o cara odiar a vida, é o cara odiar a pureza, a dignidade, a moral, a família. Não tem mais afeto, a esposa não tem mais afeto, a família. Deixa ser levado pelos seus conceitos demoníacos, depravados, imorais. E cada vez se distancia de Deus. Mas não é esse o projeto de Deus na sua vida, não. O diabo não quer que eu pregue isso, não. O projeto de Deus na vida do homem é o perdão dele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Um certo traficante de onde eu moro, conhecidíssimo, sem entrar em detalhe, o cara tinha muita segurança, eu conhecia ele. Quando foi um certo dia, eu disse a minha Hernani, vá lá em fulano, eu vou dizer o nome, Ivanildo, chegue lá e diga a ele, pregue pra ele que eu vou matar ele. Eu digo, oxê, que história é essa? Que assim olhando, quando foi um dia de 11 horas da noite, eu fui lá, na boca dele, a de segurança, eu fui. Eu digo aí, diga a fulano aí que eu sou filho de Bob. O irmão Cadinho, diga ele aí. Eu quero falar com ele. Autoridade do céu. Aí lá veio aquele homem, 2 metros de altura, parecendo um gorila. Quando chegou perto dele, diga, irmão, eu não disse a ele que Deus ia matar ele não, porque Deus não mandou eu dizer a ele não. Eu preguei a palavra de Deus para ele debaixo, eu me lembro como se fosse hoje, debaixo de um alpendre, era 11 horas da noite. Ele com a cabeça baixa, eu preguei. Eu não ia dizer para ele que Deus ia matar ele, não. Deus não mandou dizer, aí ele mandou pregar para ele, eu preguei. Preguei e fui embora. Um tempo depois, meu amigo, o cara estava acostumado a matar os amigos dele na maior covardia. Ele matava na covardia mesmo, amigo dele mesmo. Sabe o que aconteceu com ele? Sabe o que foi? Aí vem a lei do retorno. Quando ele estava bem de vida, depois que eu preguei para ele, o cara chamou ele. Se ele menos esperar, o cara deu uma rasteira, ele caiu. Quando ele caiu, o cara puxou o revólver, deu um bocado de tiro lá e ele ficou. Mas eu havia pregado para ele. Eu havia dito a ele que Deus perdoa o pecador. Eu havia dito para ele que Deus perdoa o assassino. Eu havia pregado para ele que Deus perdoa também o traficante. Eu havia pregado para ele que para ele havia solução. Se ele abandonasse aquela vida, se ele deixasse aquela vida, Deus não estaria interessado quanto sangue, quanta vida ele levou, não. O que Deus queria é que ele se arrependesse e mudasse de vida, saísse, pulasse do caminho da morte para a vida. Preguei para ele. Mas ele me pediu obrigado. Não quis, foi-se embora, eu fiquei calado. Fiquei esperando agora o veredito de Deus. Eu não fui feito o Jonas, não. Vou esperar agora o dia que Deus vai matar ele. Eu fiquei na minha. Um pouco tempo depois foi o comentário. Pegaram ele e mataram do mesmo jeito que ele matava os amigos dele. O que ele matou era amigo dele mesmo. Matou na covardia. Eu conversava com o cara, fumava maconha no cara. Quando o cara menos esperava, ele estava lá na casa do cara tirando. E não era nem motivo de dívida e nem era com ele. Foi por razão de outras pessoas que ele tomou a dor. Aí ele pagou com o mesmo preço. Como é que eu quero dizer? Qual é a moral do que você está dizendo isso para a gente, irmão? É que Deus dá oportunidade. É que Deus está de braço estendido. É que Deus perdoa. É que Deus está esperando que você se arrependa. O amor de Deus é tão grande para nós, a raça humana, que Ele não poupou o seu Filho. Deu seu Filho em morte de cruz. Deus em forma humana
despojou da sua divindade no céu, tomou uma forma humana. O Criador agora estava apanhando no rosto. O Criador agora estava sendo lapidado pelos soldados de Roma. O Criador agora estava sendo cuspido no rosto, levando bufetada. O Criador agora foi levado para uma cruz, como ladrão, como malfeitor, sem pecado. Como uma ovelha muda, como descreve Isaías, por nossos pecados, para nos arrebatar da mão do diabo, para nos absolver do lago de fogo, da condenação eterna. Porque o lago de fogo não tem dia, não existe tarde, não existe oxigênio, não existe água, você vai ter fome, você vai ter sede, você vai ter sono, você não vai poder dormir. Não existirá uma rede, não existirá uma cama, não existirá uma compesa, não existirá esse oxigênio que nós hoje respiramos. No inferno não haverá dia nem tarde. No inferno você não vai ter um hospital. No inferno ninguém vai ouvir seus lamúrios, seus gritos. É um lugar de terror, que nem os demônios, nem o diabo quer ir para lá. No inferno você não vai ter um campo de futebol. No inferno você não pode fazer um piquenique. No inferno você não pode comemorar o Réveillon ou fazer uma ceia natalícia. No inferno você não poderá fazer uma refeição com a sua família. No inferno não há lugar para descanso. Um lugar que nem o diabo quer ir para lá, nem o demônio. Como é que você pode provar, irmão? Quando Jesus chega na cidade de Gadara, tem um endemoniado lá, o cara estava possesso. E quando Jesus se aproximou, porque Jesus representava um perigo e uma agonia, uma dor de cabeça para o diabo, porque Jesus é e continua sendo a solução da humanidade. O diabo ficou aperreado, os demônios ficaram aperreados e olharam para Jesus e disseram assim: que nós temos contigo, Jesus, ou seja, Yeshua, viesse nos atormentar antes do tempo. Querendo dizer, se humilharam. Não lança a gente no abismo não, no inferno não. Deixa a gente ir para aquela manada de porcos. O lugar é terrível, meu amigo. Como escapará o homem desse lugar? Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O caminho largo tem um título, um epígrafo, bem-vindo à liberdade. No fim do caminho largo, você vai encontrar outro epígrafo que tem a seguinte expressão: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Ide para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. No caminho estreito, você vai encontrar um epígrafo. Seja bem-vindo à liberdade. Seja bem-vindo à perseguição, à discriminação. Seja a luz, o sal dessa terra. No caminho estreito, você servirá de escória. Você será maltratado, perseguido, odiado, caluniado, desprezado, mal interpretado. No caminho largo, você será detratado, caluniado. No caminho estreito, no fim dele, você vai encontrar um epígrafo: bem-vindo do bendito do meu Pai, e tomai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí eu pergunto, vale a pena você servir esse mundo nesse caminho largo? Nesse caminho, nesse mundo enganoso, mentiroso, nesse mundo enganador, velho, que não tem nada para nos oferecer. O que é que você vem assistindo nesse mundo? É terremoto, é maremoto, é o vulcão destruindo, é tsunami, é guerra, é fome, é preconceito, é a ganância, é o ateísmo, é o materialismo, é o homem no centro de tudo. É a imoralidade, a depravação, a apologia ao erro, a apologia à depravação, a apologia à violência, a apologia a um Deus falso. Caminho largo oferece tudo isso. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece bom, mas o fim dele é morte.
Aí você vê aquele caminho bonito, cheio de lâmpada, cheio de rosas, cheio de confete, cheio de pó. Um bloco de um lado, um cantor do outro. Aí você entra por ele, aqui é o caminho certo. Proposta para você enriquecer, proposta para você se tornar um milionário. Mas o caminho largo não fala de Cristo, o caminho largo não fala do perdão de Jesus, o caminho largo não fala da nova terra, o caminho largo não fala do novo céu, o caminho largo não fala na ressurreição, o caminho largo não fala no arrebatamento da igreja, no caminho largo não fala no perdão de Deus, no caminho largo não fala que Jesus vivifica o homem, no caminho largo não fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o caminho largo só oferece droga, maconha, assassinato, depravação, imoralidade. Por conta de tudo isso, nós seremos julgados. Caminho largo é um caminho de fantasia. No caminho largo, você vai ser iludido por ele. No caminho largo, meu amigo, não é esperança de você gozar de um novo céu e de uma nova terra, não. Porque o caminho largo, ele faz apologia do que é seu. O caminho largo vai fazer apologia do crime. O caminho largo vai fazer apologia da impunidade. O caminho largo vai fazer apologia da depravação, da imoralidade. O caminho largo vai fazer apologia da ideologia de gênero. Caminho largo, o fim dele é um lago de fogo. Mas Jesus está aqui. Lá em Hebreus está escrito que foi proposto o homem morrer uma só vez. E depois disso ele segue ao juízo eterno. Então, enquanto você estiver com vida, você tem a oportunidade de se arrepender. Ainda há uma esperança para você. Deus não está olhando a largura, a cor, o comprimento, a largueza do seu pecado, não. Ele não está procurando saber a sua origem, se você é negro, se você é branco, se você é um catador de papel, se você é bilionário, se você é pobre, se você é assassino, se você é ladrão, se você é mentiroso, se você é adúltero. No propósito da graça manifesta por meio de Jesus Cristo. Ele veio conceder ao homem o direito do perdão. Seu Bolsonaro. Amém, irmão? Perdão! Que a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, que foi manifesto trazendo salvação para todos os homens. Independente da sua origem, seja ele quem for, pobre, preto, branco, rico, o miserável, a salvação é para todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora uma coisa eu digo, se você permanecer nessa condição, se você permanecer nesse caminho de adultério, de matança, de roubo, de esquartejamento, de matar mulher grávida, criança, adolescente, por prazer, por uma mixaria, nesse prazer que você tem, de matar pai de família, de assaltar, de roubar, de derramar sangue de inocente, você vai pagar caro. Você vai agora receber a sua recompensa, porque no capítulo 21 de Apocalipse está escrito que no dia do juízo ele estará sentado em um alto sublime trono branco e um birô que estará cheio de livros. E esse livro, em primeiro lugar, é das obras, e o segundo é o da vida. Por isso, João Batista já falava, na sala de custódia de Jesus, existe a sala de custódia do homem, existe a sala de custódia de Yeshua. Nessa sala de custódia de Yeshua, o homem é libertado, o homem é liberto, o homem é livre, o homem é resgatado, o homem é absolvido, o homem se torna uma nova criatura, o homem é moldado em Cristo. Nesta vida sem Ele, o homem não é nada, o homem não tem nada. Só Jesus Cristo é quem transforma, só Jesus Cristo é quem liberta. Ele se apresentou como a verdade, Ele se apresentou como a vida, Ele se apresentou como a luz desse mundo. Para você entrar no céu, só tem um caminho. É você repudiar esse mundo. É você enveredar pelo caminho estreito. É você nascer de novo. É você se arrepender. É você se tornar uma nova criatura.
Que Deus continue nos ajudando. Que Deus continue nos abençoando. A salvação é um dom gratuito de Deus. A salvação não é pelo nosso merecimento. Se fosse pelo nosso merecimento, eu não estava aqui não. Para finalizar, devemos orar pela nossa nação. Tá, e a briga aí não é problema, é sério. De respeito a nós também que somos brasileiros. Entre Lula, Moraes e Trump. Orar pela nossa nação. Orar pelos nossos governantes para Deus ter misericórdia da nossa nação. É o dever do cristão. Que ele seja odiado, perseguido, não. O dever do cristão é orar pela nossa nação. Pedir a Deus que haja paz, harmonia entre nós e os Estados Unidos. Pedir a Deus que ele revogue o que Trump assinou contra nós. Vamos orar, porque eu vou dizer uma coisa, meus amigos. Deus me revelou uma bomba nuclear apontada para cá, viu? Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Não é agora, não há muito tempo que eu digo isso na rua. E essa bomba aqui, ela foi apontada por um cara que tinha a natureza de Hitler e ela um dia vai cair aqui nessa cidade do Recife. Por conta da sua prevaricação, por conta do seu pecado, por conta da imoralidade, dos assassinatos, da prevaricação desse país, desse estado pecaminoso, cheio de adúltero, de assassino, implacável, irreconciliável, cheio de exploradores. Ela vai cair aqui. Não é o propósito, não é a vontade de Deus. É por isso que eu estou te avisando. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Cristo. E vem mais coisa fora isso. Que Deus nos ajude. Tenha misericórdia de nós que somos brasileiros. Em nome de Yeshua.